Fala aí, galera, me chamo Lucas Felipe, sou graduando em Geografia do curso em Licenciatura, faço parte do programa de Educação Tutorial, o PET, onde eu sou orientado pelo professor Eduardo Maia e desenvolvo uma pesquisa sobre os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é a minha pesquisa, sobre o que desenvolvo dentro desse assunto. Enfim, vamos lá. Os desfiles das escolas de samba, eles sempre foram um assunto que me chamaram a atenção, né? Particularmente falando. Então, após a minha entrada na graduação, em um certo momento da graduação, eu vi que dava para pesquisar sobre os desfiles dentro da geografia. E uma coisa que sempre me chamou a atenção é a questão dos lugares onde já ocorreram desfiles. Se formos parar para ver, e como também é conhecimento de muita gente, antes do Sambódromo, os desfiles eles já foram realizados na Avenida Presidente Vargas, na Rio Branco, lá no início na Praça 11, mas também já passaram por alguns lugares muito inusitados, como o Campo de Santana e o estádio do Vasco da Gama, o estádio São Januário. Então, isso me chamou a atenção. Uma outra coisa que sempre me chamou a atenção também é a quantidade de mudanças. Se a gente for parar para ver, desde o primeiro desfile, que foi na Praça 11, em 1932, até chegar no Sambódromo, na década de 80, os desfiles eles mudaram de lugar 13 vezes. É uma quantidade muito grande de mudanças, né? Sempre tive essa curiosidade. Então, já na graduação, né, quando eu vi que dava para juntar essas duas coisas, ainda mais que eu estou falando de lugar, eu comecei a pesquisar sobre esse tema. E hoje eu desenvolvo uma pesquisa onde eu estudo a relação dos lugares com a dinâmica dos desfiles. Esse é o foco da minha pesquisa, né? A relação com o lugar. Um segundo foco que eu dou também na minha pesquisa são os debates que surgiram na sociedade sobre o samba e a cidade do Rio de Janeiro, motivados por essas mudanças. Ou seja, ao mesmo tempo que eu pesquiso o lugar, porque, por exemplo, por que foi realizado naquele local, né? Porque o primeiro desfile foi realizado na Praça 11, por que saiu de lá, eu também estudo os debates que surgiram com essas mudanças, né? Por exemplo, teve lá na década de 30, final da década de 30 e início da década de 40, quando surgiram rumores ali de que o desfile estava para sair da Praça 11, porque a Praça 11, né, lembrando que a Praça 11 ela foi demolida para dar lugar à Avenida Presidente Vargas, né? Com o anúncio das obras da avenida, teve gente que pensou que as escolas de samba iriam deixar de existir. Isso inclusive virou uma letra de samba, né? Felizmente isso não aconteceu. Aí já pegando mais pro final também, na era Sambódromo, quando as obras do Sambódromo foram anunciadas lá na década de 80, né? Os moradores ali das adjacências daquela região não concordaram, foram contra o início das obras, né? A instalação do Sambódromo na Marquês de Sapucaí. Então eu também estudo isso, também estudo esses debates que surgiram na sociedade. E pesquisar sobre isso é importante por alguns motivos, para entender como se deu a evolução das escolas de samba, né? Se a gente for parar para ver lá no início, né, os primeiros desfiles eram desfiles que eram realizados durante 15 minutos, né? 15 minutos era o tempo limite. As escolas elas podiam desfilar com 100 integrantes, não existia conexão entre enredo e fantasia. A gente vai parar para ver hoje, é um desfile totalmente diferente, né?
pode dizer que hoje as escolas de samba elas estão em outro patamar, digamos assim. Mas enfim, é importante para analisar como se deu essa evolução das escolas de samba, dos desfiles das escolas de samba, mais especificamente. É importante também para analisar qual foi o impacto deixado nos lugares que já receberam os desfiles. Tem o maior exemplo é o Sambódromo, né, que lá hoje tem um palco fixo construído exclusivamente para isso. O Sambódromo foi construído exclusivamente para receber os desfiles, e também os debates que surgiram, né, na sociedade carioca motivados por essas mudanças. A minha pesquisa ela ainda está numa fase bem inicial, ainda estou fazendo o levantamento de informações e já descobri muita coisa também, é claro, mas ainda está numa fase bem inicial, digamos assim. Já que o meu recorte temporal, ele vai do primeiro desfile, que foi em 32, até Era Sambódromo, na década de 80. Minha pesquisa é essa, os desfiles das escolas de samba. Antes de terminar o vídeo, queria mandar um salve para a galera da PPGG, galera da biblioteca, o Levi, o Alexandre, a Mari, e queria mandar um salve também para a galera da geografia. Abração, galera, tamo junto. Fica em casa, hein?